abrir a Bíblia um pouquinho para frente da onde que o Gustavo nos pediu para abrir a Bíblia. 1 João capítulo 5. Primeira João capítulo 5, versículo 19. Todos acharam? Aqui diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Eu penso que nós, no momento que a gente está vivendo, a gente precisa refletir muito a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, que a gente é de Deus, né? Mas o mundo que nós estamos no qual nós estamos vivendo, ele pertence ao maligno. E então, em grande parte, muitas das coisas que a gente tem vivenciado estão relacionadas a essa questão de que o mundo que a gente está vivendo, ele pertence ao maligno. Então, hoje talvez a gente esteja vivendo de uma forma angustiada, né? Diante dos problemas atuais. Todos os dias tem alguma coisa assim que nos mostra que a coisa não está boa em volta da gente. Mas o que nós, como cristãos, precisamos fazer nesse momento? Então, é muito fácil a gente simplesmente se deixar levar pela onda, né? E simplesmente se deixar conduzir com a boiada de uma forma geral. E se o mundo está em pânico, nós estamos em pânico. Se o mundo está angustiado, nós estamos angustiados. Se o mundo está desesperado, nós estamos desesperados. Isso não está certo, né? Porque o que nós somos e quem nós somos e o que Deus fez na vida da gente não deveria, de forma alguma, fazer com que a gente estivesse junto com o mundo no mesmo desespero. Então, na primeira parte desse versículo, na primeira frase, diz: sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E então, o que aconteceu com o fato, em algum determinado momento da nossa vida, com esse conceito? E aí eu gostaria de dar uma passeada pelo livro de 1 João, para ver algumas coisas que João ele está nos mostrando. João é o cara que escreveu o Apocalipse. E quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava lá na ilha de Patmos, né? Provavelmente ele escreveu o 1º e 2º João e 3ª João lá na ilha de Patmos, né? Então ele estava tendo aquela visão do Apocalipse, do final, né? E ao mesmo tempo ele mandou umas cartas, né, para a igreja, ou para as igrejas, né, a fim de fazer eles se conscientizar de quem eles eram e em que situação eles estavam, né? Então, no capítulo 1 de 1 João, versículo 1 até 4, né, ele começa da seguinte forma: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando esta vida apareceu, nós a vimos. E por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho.
Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Então, qual é a mensagem? A mensagem é de vida. A mensagem é uma mensagem que nos traz esperança, uma mensagem que nos traz alegria, né? E o ponto principal é de que nós temos a vida eterna, né? Então, João, ele disse, nós vimos e ouvimos Jesus, a palavra encarnada, a palavra em pessoa. Mas isso não significa que nós também não tivemos essa experiência. Nós também tivemos essa experiência. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, lá no passado, nós nos encontramos com Jesus. Cada um de nós, individualmente, teve essa experiência. Vamos para João 2,12. 1 João ainda, 2,12. Vai ser só em 1 João que nós vamos ficar. Só depois nós vamos dar uma puladinha ali para o que o Gustavo falou, né? Porque fechou perfeitamente com o que eu estou falando. Então, aqui ele diz, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Ponto. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados. Existe um momento da vida da gente que a gente precisa dar uma revisada naquilo que nós somos e aonde que nós estamos. Porque o desespero, ele bate por causa das circunstâncias. Mas as coisas mais importantes da nossa vida não são muitas vezes as circunstâncias materiais, não são as circunstâncias, sabe? Nós temos essa frase que a gente sempre diz, mas o mais importante na vida da gente é a saúde, né? Mas o mais importante é que a gente pelo menos ainda tem saúde. Não, não é verdade. Isso é uma grande mentira. O mais importante é a gente saber onde que está Jesus na vida da gente. O mais importante é a gente saber que a gente não vai morrer e ficar morto definitivamente. Então, muita gente tem saúde, mas não tem felicidade, não tem alegria, não tem sentido para a vida, né? Assim como outras pessoas têm dinheiro, têm coisas materiais, mas também está faltando um monte de outras coisas, né? Então, é triste, muitas vezes, tu ter que animar uma pessoa que tem saúde, que está bem financeiramente, que está muito bem na foto, em todo sentido da palavra, mas é infeliz por causa de coisas do psicológico, do emocional, da sua origem, começa a lembrar, meu pai não me amava, minha mãe não me amava, e sabe, faz a vida se tornar uma enfermidade emocional, né? Quando conquistou todas as outras coisas. Então, quando eu encontro uma pessoa assim, eu digo assim, pá, pois é, agora definitivamente, nesse momento, saúde não tem valor nenhum. Aí eu lembro sempre do Jeremias Pereira, né? Que é um pregador lá de Minas Gerais. Ele sempre dizia, ele foi convidado para uma janta, né? Na casa de um homem muito rico, e nessa janta, então, tinha talheres de prata, copos de cristal, comida da melhor comida que alguém pudesse comer, e na hora de servir a janta, todo mundo se serviu e o homem ficou olhando na ponta da mesa, né? Todo mundo se servir. E aí ele ficou olhando, tu não vai te servir? Ele diz, não, eu não posso comer essas coisas. Aí o empregado chegou e trouxe uma tigela com uma sopinha para ele. E aí depois, quando ele saiu da casa desse homem, ele levantou a mão para o céu e disse assim, obrigado, Deus, porque eu tenho fome e tenho o que comer e eu posso comer. Porque tudo que o homem tinha conquistado, naquele momento, não tinha valor nenhum, né? Então, não adianta ter talheres de prata e copos de cristal se a vida da gente não é feliz. 2:24. Versículo 24, capítulo 2. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram, desde o começo.
se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Então, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Então, lá no começo, quando nós nos encontramos com Jesus, teve um motivo por que nós nos encontramos com Jesus. E aquelas palavras que nós ouvimos lá no começo, né, eram as palavras mais importantes que a gente estava buscando. Então, sabe o primeiro amor? E aí eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Dá para ver? Adivinha quem é esse casal? Esse é meu primeiro amor. Nós vamos fazer amanhã 29 anos de casado, tá? Na nossa relação, tá aqui, ó, meu primeiro amor. Na verdade, ela não é o meu primeiro amor. Três lindas flores saíram desse encontro. Ela não é o meu primeiro amor. O meu primeiro amor é Jesus, tá? E eu tenho certeza de que ela não vai ficar magoada por causa disso. E nós precisamos voltar de vez em quando lá para esse primeiro amor, para lembrar, na verdade, quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, né? Quando eu faço aconselhamento com algum casal que está em crise, né? Uma pergunta que eu gosto de fazer, mas espera aí, vocês estão brigando tanto, por que vocês casaram? E aí, sabe, às vezes o casal se esqueceu, né, que um dia foram apaixonados, que um dia, né, o olho brilhou, o coração acelerou, né, a boca ficou seca, né, as mãos suaram, né, quando um viu o outro. E aí, depois de alguns anos, né, algumas coisinhas, né, tipo a pasta de dente, a toalha molhada em cima da cama, né, a roupa espalhada no quarto, fazem uma briga que a gente esquece por que a gente se amava. Então, nós precisamos fazer isso. Aqui, João está dizendo, por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão. Então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. A nossa principal relação é com Jesus e com Deus. Então, não importa que mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo, ele é mau. Ele é mau. Ele não quer o nosso bem. Ele não quer a nossa vitória. Ele quer nos destruir, porque ele pertence a Satanás. E Satanás, ele quer matar, roubar e destruir, né? Versículo 26 e 27 do capítulo 2. Diz aqui, eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos seus ensinamentos, aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. No momento que a gente está vivendo, pandemia, política, o raio que o parta, sabe? Nós estamos vivendo no meio de uma briga de foice no meio da escuridão. E a gente não sabe para que lado olhar. É esse o momento que nós temos que se agarrar em Jesus, como nós nunca fizemos. Porque o tempo que nós estamos vivendo é mau. E nós precisamos nos agarrar em Jesus, mais do que em qualquer outro momento da nossa vida. E às vezes nós esquecemos isso. A gente se deixa levar pelas informações, né? A gente se deixa levar pela boiada, né? E quando a gente menos esperar, lá na frente, talvez a gente esteja enfiado num brete que a gente não consegue mais sair, né? Então, nós precisamos estar ligados o tempo todo a respeito dessa questão. Capítulo 3, versículo 11.
Diz ali, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Neste momento, não interessa, sabe, que opinião vocês têm a respeito de qualquer coisa. Eu preciso amar vocês apesar de qualquer coisa. E vocês precisam me amar. E nós precisamos promover esse amor entre nós. Então, o texto que o Gustavo hoje leu, eu sempre fico impressionado que o Espírito Santo sempre diz, ó, o Luiz esqueceu um texto aí, então, Gustavo, tu vai ler esse texto aí porque faltou no texto do Luiz, tá? Então, ali ele disse ali, finalmente, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir, amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa como uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Então, o amor, ele vai se manifestar em atitudes de respeito, em atitudes de amor, em atitudes que constroem, em atitudes que aproximam uns dos outros. E essa mensagem é a mensagem para o corpo de Cristo, é a mensagem para quem faz parte do reino de Deus. Versículo 19 do capítulo 3. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Praticando essas coisas, vivendo dessa forma. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Quando o amor, ele é o que está saliente, é o que está se manifestando. É quando eu me importo com vocês, vocês se importam comigo. Quando nós nos consideramos mais do que nós consideramos os outros, aqueles que não fazem parte do reino. Capítulo 4, versículo do 4 até o 6. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, de novo, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Nós temos muitos profetas em volta da gente. Durante a vida inteira da gente, a gente andou acompanhado de muitos profetas. Verdades que nos foram declaradas, verdades que nos foram ensinadas, caminhos que nos foram oferecidos, prometendo tudo quanto é coisa boa, e nos levaram sempre para beco sem saída. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, esse é o grande momento, é o nosso primeiro amor. É esse o momento que, de fato, a nossa vida ela começou. Nós não estávamos indo para lugar nenhum, nós estávamos confusos e perdidos. E então, quando ele diz aqui nós vencemos os falsos profetas, ele está dizendo que a gente conseguiu ouvir a voz de Jesus no meio do barulho todo que estava acontecendo, né, nos indicando o caminho certo. Mas ouvimos a voz de Jesus e pela primeira vez na vida a gente viu sensatez, a gente viu coerência, a gente viu um caminho claro, definido, e a gente decidiu, olha, esse é o caminho, esse eu estou entendendo que é o caminho realmente que me leva a Deus. Por quê? Ele não está baseado em palavras humanas, ele está baseado nesse livro, que é o livro dos livros.
capítulo 5, versículo 1 a 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Gente, nesse momento da nossa vida, aqui na Terra, diante das circunstâncias que estão acontecendo, e há grandes possibilidades de tudo piorar, tá? Sempre tem. Tem aquela frase máxima, né? Pior não fica, né? Não, pior que fica, sim. Eu aprendi com muita tristeza, né? Um dia que eu disse, pior do que isso aqui não pode ficar. E descobri que pode ficar, sabe? Sempre dá para piorar. Sempre dá para piorar. O mundo que nós estamos vivendo, ele pode ser cada vez pior. Não apenas para nós, mas para todo mundo que está em volta da gente. Mas principalmente para nós hoje, quando a gente está ansioso, angustiado, desesperado, sem esperança, né? Nós precisamos voltar então para o nosso primeiro amor. Onde é que está Jesus nesse momento? Quanto tempo eu tenho gastado de oração, quanto tempo eu tenho gastado de leitura da palavra, quanto tempo eu tenho gastado em meditar naquilo que eu tenho lido, quanto tempo eu tenho gastado com meus irmãos. Então nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Nós precisamos nos reencontrar todos os dias na nossa relação com Jesus, porque é só nele que a gente vai encontrar um lugar seguro. Então, o mundo que está em volta da gente, ele vai continuar sendo mal. Mas quando eu li esse versículo no começo ali, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Muitas vezes a gente perde a consciência de que o mundo que tem em volta da gente é o que é. E vai continuar sendo. Independente daquilo que a gente fizer. Nós não podemos mudar o mundo. Não o mundo como um todo. Nós podemos mudar o mundo em volta da gente, começando por nós mesmos. Aqui nós temos a prática de 2 mandamentos. Colocar Deus no primeiro lugar de novo. E colocar o nosso irmão de novo no lugar que ele é que deve ser devidamente colocado. Que é o meu amor por vocês. Que é o amor de vocês por mim. É se importarmos uns com os outros. Então, eu não sei dizer o que nós temos que fazer na prática, nesse momento, como igreja, mas eu sei que o Espírito Santo, segundo esses textos que a gente leu, ele vai nos orientar, ele vai nos conduzir, ele vai nos levar para aquela direção que ele quer que a gente vá. Só que cada um de nós tem que estar com o ouvido aberto, tem que estar com o olho aberto, tem que estar com o coração aberto. Pergunta para Jesus, ainda hoje, o que tu quer que eu faça? Como é que tu quer que eu comece de novo? Se porventura, né, eu me afastei de ti, se porventura eu pequei, então me perdoa e me ajuda de novo a começar da estaca zero. E eu tenho certeza de que nosso dia a dia vai melhorar cada vez mais. No mundo que nós estamos vivendo hoje, o que mais está faltando é referência para aqueles que não conhecem o Evangelho sobre o que fazer. Porque está todo mundo vivendo de uma forma cada vez mais egoísta, cada um está tentando sobreviver da melhor forma que pode, né? E esse egoísmo ele vai se acentuar cada vez mais, mas tem gente desesperada, angustiada, procurando ajuda e não tem muitas vezes uma referência para se agarrar. E eu tenho certeza de que é isso que Deus ele quer
que a gente seja. Então, vamos lembrar disso. O mundo que a gente está vivendo, ele jaz no maligno. E o maligno é que vai ficar dominando tudo quando a gente for embora daqui. Amém? Era isso que eu tinha para falar hoje. Foi bem rápido, né? Vocês nunca tiveram uma pregação tão rápida minha. Vamos fazer uma oração? Pai querido, eu quero te agradecer porque em Ti nós encontramos o refúgio que nós necessitamos para a nossa vida. E eu te peço, Pai, que Tu estejas ajudando cada um de nós a ter a consciência tão clara a respeito disso, que essa seja a maior urgência de cada um de nós todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a depositar toda a nossa segurança em Tuas mãos. Que a gente ache tempo, Senhor, para ler a Tua palavra, para falar contigo e principalmente, Senhor, para ouvir a Tua voz. E dessa forma, Senhor, nos ajuda a olharmos em volta da gente e ajudarmos todos aqueles, Senhor, que estão desesperados e que estão querendo ouvir uma saída. Assim como a Tassi compartilhou hoje dessa pessoa que está precisando de orações agora lá no hospital por causa do marido que está doente, que Tu estejas, Senhor, trabalhando no coração dela e que a gente possa fazer como a Tassi, aproveitando as oportunidades, Senhor, para falar aquilo que Tu já fez na vida da gente. E a fim de que dessa forma, Senhor, essas pessoas também possam Te conhecer e descobrir que o maior amor da vida delas está apenas começando. Eu te peço isso, Senhor, peço a Tua bênção sobre cada um de nós, como a palavra que nós lemos hoje, que diz que a gente deve abençoar uns aos outros. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos, a fim de que a gente possa cumprir a nossa parte. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.